Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta, aleluia, eu gosto disso aqui, irmãos, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Que maravilha, né, meus irmãos? E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. Meus irmãos, certa vez eu estava muito aflito, irmãos. Eu tinha acabado de chegar em São José dos Pinhais e eu trabalhava no IBADEP, né? Foi um sonho para mim ter trabalhado no IBADEP desde pequeno, desde criança, né? Para você ter uma ideia, não sei se vocês conhecem o IBADEP, né? O IBADEP é o curso teológico, né, da Assembleia de Deus aqui do Paraná. E um dia, quando eu era criança, eu saí do IBADEP, fui buscar os livros lá com meu pai, nós morávamos perto, e quando eu saí para ir embora, eu olhei para trás e falei: um dia ainda eu vou trabalhar aqui. E de repente surge a oportunidade de eu estar trabalhando no IBADEP. Para mim era um sonho, né? Eu amava trabalhar no IBADEP, mas surgiu a necessidade de eu vir para São José dos Pinhais. Eu vim, e sem serviço, irmão, sem saber aonde eu iria trabalhar. É aquela preocupação, né? E eu fiquei muito preocupado. Um dia eu estava trabalhando, comecei a fazer um bico ali numa lanchonete, né? Um carrinho de hot dog que tinha ali na região, fazendo o marketing para eles. E eu ia todo dia, né? Das 2 horas até as 6 eu ia todo dia ali, com a bolsinha, com a minha bolsa nas costas e indo. Mas eu ganhava só R$600 por mês. Nem para quem sabe, para quem é casado, né, sabe que só R$600 por mês não sustenta, né, a família. Eu ia casar, eu precisava ganhar mais. E eu estava indo um dia para o serviço e aquela aflição tomou conta do meu coração, irmãos. E eu fiquei, meu Deus, pensando, falei: Senhor, já está chegando o dia do casamento, já está chegando o dia de a gente juntar as coisas, e o Senhor ainda não abriu as portas do emprego. Eu preciso que o Senhor abra as portas do emprego. Mas veio no meu coração, irmãos, imediatamente veio no meu coração a seguinte frase: continue caminhando. Continue caminhando. Aleluia. E eu estava caminhando em direção ao serviço. E naquele momento eu até pensei, falei assim: não, eu vou chegar lá, eu vou parar de trabalhar neste lugar, porque não está me fazendo bem. Eu trabalhava no templo, irmãos. Eu ficava na calçada trabalhando, num frio. Eu lá na calçada trabalhando e ganhando só R$600 por mês. Eu falei: não vou mais. Mas aquela voz: continue caminhando. E o pastor, um belo dia, me liga, manda mensagem falando: ó, Kennedy, você vai pregar hoje. E eu pensei, falei: meu Deus, que palavra que eu vou pregar. E me veio no coração esta palavra, este versículo, essa história, viúva de Naim. E quando a gente recebe, né, de Deus o texto bíblico, a gente já quer ver uma forma de aplicar esse texto para a igreja, né? Porque quem vai pregar aqui, irmãos, se eu quisesse só citar os versículos, só ler os versículos e falar assim: amém, irmãos, vamos para casa, tava bom, né? Mas é necessário nós fazermos nós entendermos o que significa esse texto. É claro que o texto tem várias lições que nós podemos tirar dele. E uma das lições que eu tirei desse texto é justamente aquilo que Deus já havia falado ao meu coração. E quando eu comecei a ministrar a palavra do Senhor naquele dia, eu até disse para os irmãos: irmãos, eu estou vivendo isso que eu vou pregar. Porque é mais ou menos o que, claro, irmãos, guardada as devidas proporções, é mais ou menos isso que a viúva de Naim sentiu, teve que fazer. Por quê, irmãos? Veja bem, a Bíblia diz que Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, né?
E a Bíblia também diz, no versículo de número 12: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía, saindo da cidade de Naim, o enterro do filho único de uma viúva. Olha que coisa interessante, irmãos. Irmãos, isto aqui é algo terrível que está acontecendo. Primeiro, o cemitério aqui nessa cidade e em várias outras cidades na Judéia não ficava dentro da cidade como nós temos aqui em Rio Negro. Os cemitérios ficavam fora da cidade, longe da cidade. Por isso que o texto diz que saía da cidade o enterro, o cortejo fúnebre do filho único de uma viúva. Isso é significativo, porque era o filho único de uma viúva. Então, se a mulher era viúva, significa que ela tinha perdido o seu marido, e agora ela perde o seu filho. Irmãos, com muito carinho e respeito, as irmãs que são viúvas sabem muito bem. Nós temos aqui a nossa irmã Terezinha, mas tem vários filhos ali para ajudar ela. Tem os genros, que está ali ajudando. A irmã Terezinha precisa de alguma coisa, liga para o Lang aqui, vem, corre aqui, preciso que você me ajude, irmã Terezinha? Mas esta viúva aqui acabara de perder tudo, porque ela não só perdeu o seu marido, mas perdeu o seu único filho. Essa viúva estava sozinha, estava sem ninguém para ampará-la, porque na lei judaica, irmãos, quando a pessoa perdia o seu marido, o parente próximo ficava responsável por cuidar daquela pessoa. Era o parente, e até hoje, irmãos? Era o parente próximo que deveria cuidar, isso estava na lei. Mas se o parente próximo morresse, ela ficava desamparada. Não porque as pessoas não tinham obrigação de cuidá-la, mas porque as pessoas não cuidavam mesmo. Então essa viúva agora estava sozinha. Ela estava indo enterrar o seu último amparo, a última pessoa que poderia sustentá-la. Ela estava indo enterrar. Irmãos, irmãs, se coloque na posição desta mulher agora, vendo o seu filho no esquife. Os irmãos sabem que esquife é uma espécie de maca, uma espécie de caixão na época, e indo com o seu filho em direção ao cemitério. Sabe qual era o futuro daquele filho, daquele menino? Era o cemitério. Sabe qual era a esperança daquela mulher? Era o cemitério. Ninguém chegou e bateu nas costas da mulher e disse assim: olha, pode ir, que quando você chegar na porta da cidade, vai ter alguém lá, Jesus, ele vai estar lá te esperando. Essa mulher não recebeu uma profecia dizendo: vai, minha serva, porque quando você chegar lá na porta, eis que estará um varão lá para ressuscitar o teu filho. Não. Essa mulher não tinha esperanças mais. Essa mulher não tinha garantia de que o seu filho iria voltar vivo. A única garantia que ela tinha é que ela iria enterrar o seu filho no cemitério. Era esse o destino dela. Era esse o destino deste menino. E muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para frente, aleluia, e o que nós enxergamos é morte. E o que nós enxergamos é o fim. É o fim, aleluia. Muitas das vezes o fim do casamento, muitas das vezes o fim do nosso emprego, o fim da nossa alegria, o fim da nossa esperança. E nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída, não vemos solução. A única coisa que vemos é o fim. E o que fazer, irmãos, diante dessa situação? É o que a voz do Espírito Santo falou no meu coração, e ela está falando para você aqui nesta noite. Continue caminhando. Porque às vezes a nossa tendência é desistir, é parar. O Senhor fez promessas, o Senhor falou comigo, o Senhor me prometeu, o Senhor usou fulano, o Senhor usou ciclano, o Senhor usou todo mundo para falar. O Senhor me deu esperança. Irmãos, eu digo aqui, irmãos, vou confessar aqui para vocês, tá? O meu coração, às vezes eu olho para frente, para o futuro,
E dá vontade de desanimar e pensar, não vai dar certo. Mas algo dentro de mim está dizendo, vai dar certo. Continue. Aquilo que Deus colocou em seu coração vai acontecer. A gente vê a situação e a gente pensa assim, poxa, acho que não vai chegar lá. Mas aqui dentro tem algo do Espírito Santo dizendo para mim. A gente tem, né, a mania, né, irmão João? Dizer, tem algo dizendo, mas é o Espírito Santo que diz. Vai dar certo. E aí dentro do teu coração, esta força, algo está falando para você, continue, porque vai dar certo. Mas você olha para a circunstância, para a situação, e só está acontecendo tudo ao contrário daquilo que você está sentindo em seu coração. Algo está motivando você dizendo, continue caminhando, continue andando, continue lutando, continue falando, continue agindo. Mas você olha para a situação, né? E veja bem, irmãos, estava ali aquele cortejo, estava ali várias pessoas. A cidade de Naim era uma cidade pequena, e por isso, junto com ela, com esse cortejo, também tinha uma grande multidão. O povo da cidade estava junto com ela, levando o filho dela para o cemitério. Quem sabe o povo dizia para ela, não chores, tentando consolar de alguma forma. Olha, pensa positivo, né? E naquele momento existiam pessoas, naquela época existiam pessoas que eram pagas para chorar, as carpideiras, paga para chorar, chorando junto. E a única coisa que essa mulher fazia era chorar, era se lamentar, era se entristecer, era se angustiar. Por quê? Porque não tinha solução. O menino estava morto. Mas olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Imagina a cena, Jesus chegando na cidade. E deixa eu te falar algo, irmãos. Quando a Bíblia fala, no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Jesus não falava para ninguém onde ia e o que ia fazer. Se fosse hoje, né? Hoje temos aí as redes sociais que denunciam você onde você está, né? Certa vez eu até brinquei com um amigo meu que estava na sorveteria na nossa cidade. Eu falei, nem convida, né? Porque estava lá no Facebook dele, a sorveteria fulano e tal. Mas Jesus não disse, olha, eu vou para Naim ressuscitar o filho de uma viúva. Não, Jesus ele foi para Naim. Por quê? Porque dentro dele ele já sabia que na porta da cidade existia alguém que precisava da sua intervenção. Aleluia. Deixa eu te dizer algo para o teu coração aqui nessa noite. Por mais que você não tenha visto Jesus caminhando com você, por mais que você não tenha visto Jesus olhando para você, mas deixa eu te dizer algo, Jesus está indo ao teu encontro. Existe um ponto certo, aleluia, existe um ponto de encontro no teu caminho, aonde Jesus estará lá para resolver a tua situação, aleluia. Porque às vezes a gente quer que Jesus venha no tempo nosso. Eu já disse, volto, sempre estou batendo nessa tecla, né? Porque eu sei que existem pessoas, o Espírito Santo sempre me fala. Eu sei, esse dia mesmo fui para casa, falei, meu Deus, você está falando a mesma coisa. Mas o Espírito Santo está me dizendo para falar, porque tem pessoas que precisam ouvir isso. A gente quer que Jesus nos encontre agora. A gente ora e fala, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude agora. Mas o Senhor está nos esperando lá na frente, lá no ponto, na porta da cidade. Jesus está lá. Você está saindo agora, você está caminhando agora, e durante o teu caminho Jesus não está ali, mas Jesus está lá te esperando você chegar, porque lá Ele vai estar, e lá Ele vai curar a tua alma. Aleluia. Jesus se compadeceu dela. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. É muito lindo isso aqui.
Imagina, irmão, vamos pensar comigo. Quem aqui já foi nas cataratas? Levanta a mão. Olha lá, irmão João, irmão Joracir, irmão Zoraide. Se você não foi ainda, dá um jeito de ir. Coisa mais linda, ou coisa maravilhosa. Eu morei em Foz do Iguaçu, fui lá várias vezes, né? Quando eu morei em Foz do Iguaçu não fui uma vez, depois que eu fui embora eu fui várias vezes já. Você vê como é que é. E quando eu, aleluia, e quando eu fui, irmãos, todas as vezes que eu ia pegava uns caminhos diferentes, mas a última vez que eu fui, que eu lembro, eu cheguei assim, irmãos, e parei num lugar, irmãos, e aquilo me hipnotizou, irmãos. Eu vi aquelas coisas, aquelas cachoeiras, coisas mais lindas, irmãos. Olhei ao redor assim e falei, meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Olha que coisa perfeita. Olha que obra magnífica. Que coisa extraordinária. Nenhum homem com toda a sua capacidade intelectual poderia imaginar de fazer um negócio desse. É só o Senhor mesmo, é coisa linda, irmãos. Não sei se você já viu pela TV, pela internet, ou já teve, né? As obras naturais que existem espalhadas pelo mundo todo. Tudo isso foi Deus que criou, irmãos. Se você parar e procura na internet, né, os pontos naturais, os pontos turísticos naturais, irmãos, não obra feita por mãos de homens, tipo Torre Eiffel, essas coisas foram feitas por mãos de homens, mas coisas que Deus fez, que são coisas naturais. Olha para o teu corpo, né? Como que funciona perfeitamente. Tudo isso foi Deus que criou. E aí, irmãos, esse Deus que criou tudo isso, Ele se compadece de nós. E sabe o que é se compadecer, irmãos? É se colocar em nosso lugar. Deus, Ele se coloca em nosso lugar. O que significa isso? Significa que Deus, Ele sente a nossa dor. Talvez você está aí pensando, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Não importa, irmãos, para com isso. Mas porque ninguém vê o meu sofrimento? Não interessa. O que interessa é que Jesus, Ele se compadece de você. Ele sabe exatamente como está o teu coração, aleluia. Ele sabe exatamente como é a sua dor. Ele te conhece, meu irmão, minha irmã. Ele sabe quantas lágrimas você derramou. Ele sabe a tua tristeza. Ele sente aquilo que você está sentindo. Você pode me dizer, pastor, eu estou doente, pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e nós vamos tentar resolver de qualquer forma, de todas as formas que eu procurar, que eu conseguir, eu vou tentar resolver o teu problema. Mas tem coisas que eu não vou conseguir resolver, que a única coisa que eu vou ter que fazer por você é orar. Aleluia, porque tem coisas que é só Jesus que pode fazer. Irmãos, eu tenho parentes. Hoje mesmo estava conversando, vindo para cá conversando com a pessoa que me deu carona. Eu tenho parentes que, se eu pudesse abrir a cabeça do camarada e enfiasse o evangelho dentro da cabeça dele e falar, agora você vai se converter, rapaz, eu faria. Mas eu não consigo. É só Deus. A única coisa que eu posso fazer é orar por eles. A gente fica preocupado, porque diversas vezes a gente fica sabendo de algumas coisas que nos preocupa a mãe, preocupa o pai. E aí a gente fica falando, meu Deus, se eu pudesse ir lá e pegar o camarada e chacoalhar ele, falar, se converte, rapaz. Mas não dá, é só Jesus. Mas nós precisamos louvar a Deus, porque Jesus, Ele sabe exatamente o que se passa dentro do nosso coração. Quando você dobra os seus joelhos para orar, ou quando você ora sentado, em pé, deitado, Deus, Ele está vendo, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está te escutando. Mas Deus não resolveu o meu problema? Ainda não, irmãos. Mas Deus não solucionou a situação que eu preciso que Ele solucione? Ainda não, meus irmãos.
Mas isso não é garantia de que Deus não irá entrar com providência naquilo que você precisa, naquilo que você colocou nas mãos dele. Veja bem, irmãos, o que Jesus tinha a ver com essa viúva? Essa viúva era parente de Jesus. Essa viúva era uma, não existe, mas vamos colocar, era uma apóstola de Jesus. Essa viúva deu alguma coisa para Jesus? Essa viúva hospedou Jesus em sua casa algum dia? E deixa eu te perguntar, naquela época existia GPS? Se fosse hoje, eu ia colocar aqui, casa da viúva, Naim, no Google, ia sair do meu carro, já chegava lá em Naim. Não, Jesus não tinha o endereço desta viúva nas mãos. Jesus sabia onde ela morava, porém, ninguém falou para Jesus: olha, lá em Naim, tal lugar, tal rua, existe uma viúva que acabou de perder o seu filho, vai lá, Jesus. Aquela viúva lá é uma mulher importante da sociedade e precisa, então olha, se o senhor não for lá e fizer, vai ficar feio para o senhor. Não, ninguém falou isso para ele. Ele foi por conta própria, por vontade própria. Aleluia. Ele foi porque ele amava, aleluia, aquela viúva. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Se você passou já por uma perca dolorosa na sua vida, eu acho que a pior coisa que alguém pode dizer no velório é não chorar, não chores, não chora não, acabou de perder o filho, não chora. Como que não chorar, irmão? Perdeu o filho, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu um amigo. Como que não vai chorar, irmão? Eu sou o contrário, irmão. Eu chego para a pessoa e falo: chora mesmo, tem que chorar. Porque se eu não tenho poder para fazer ela parar de chorar, o que eu vou fazer? Vou mandar ela parar de chorar? Eu não vou mandar, tem que chorar mesmo, tem que perder, tem que mostrar que está triste. É o momento de chorar. Porque o choro significa o que? Tristeza. Choro de tristeza significa tristeza. Você está triste porque perdeu alguém que você amava. Agora imagina você está num velório dando risada, alegre. Aí não dá, né, irmãos? Aí não dá. Significa que a pessoa não valeu nada para você. Mas Jesus, Ele tem poder para dizer a alguém: não chores. Ele tem poder para fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele pode chegar para uma mãe que perdeu seu filho e dizer: não chores. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não só tem poder para dizer, mas Ele também tem poder para fazer esta mulher parar de chorar. Porque é fácil dizer: não chores, quando não é você que está na pele da pessoa. Mas agora, dizer não chores, porque Ele sabia, quando Ele chegou e disse para a mulher: não chores, Ele já sabia, ali Ele já estava dizendo: não chores, pare de chorar agora, porque eu vou fazer o milagre, aleluia, eu vou ressuscitar o teu filho, aleluia. Irmãos e irmãs, nesta noite eu te digo uma coisa, aleluia, pela autoridade do Espírito Santo, continue caminhando, aleluia, continue andando, continue vivendo, continue buscando, continue adorando, continue fazendo, porque um dia Deus irá chegar na tua história, no teu caminho, ao teu encontro, e vai dizer para você: não chores, chegou o momento de parar de chorar. É o momento às vezes de chorar, irmãos. É o momento de se preocupar, é o momento talvez de ficar angustiado, mas vai chegar um momento em que Jesus vai chegar na tua história e vai dizer para você: chegou o momento de parar de chorar. A partir de agora é só alegria na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam. Imagina Jesus, está lá os camaradas conduzindo, levando o esquife. Aleluia. Jesus chega para a mulher e diz: não chores. Talvez os camaradas que estavam levando o esquife disse assim: mas peraí, quem é esse camarada aí para dizer que não chores?
esse rapaz aí, esse homem tá meio doido. Pegando um velório e dizer para a mãe do defunto, não chores. E aí Jesus toca o esquife, irmãos. Eu imagino que quando Jesus tocou o esquife, ele estava tocando para dizer àqueles homens: olha, para, stop, não dê mais um passo. E a Bíblia diz: parando os que conduziam, Jesus disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. E a Bíblia diz: sentou o que estivera morto e passou a falar. Glória a Deus. Irmãos, o milagre que Jesus fez foi rápido, porque quando o morto se levantou, ele já sentou e imediatamente ele já falou. Foi coisa rápida e não deixou resquício. Glória a Deus. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus, o que Jesus fez? Jesus, eu imagino que pegou o filho, não sei a idade do menino, não sei o tamanho do menino, não sei como Jesus pegou esse menino, mas eu imagino que Jesus pegou o menino e disse: aqui está o teu filho. Aleluia, a tua provisão, o teu sustento, o teu amigo, o teu parceiro, aquele que vai te ajudar, aquele que vai ser, aleluia, o teu ombro durante a caminhada. Você não perdeu, você foi restituído. Aquilo que você tinha achado que tinha perdido, eu te restituo novamente. Se coloque em pé nesta noite, por gentileza. Irmãos e irmãs, quando eu estava pensando neste culto, e eu passou pela minha cabeça, irmãos, e às vezes cancelar o culto, mas imediatamente já veio na minha cabeça assim: alguém vai neste culto e vai ouvir a palavra que precisa ouvir. Aleluia. Eu odeio cancelar culto, irmãos. E eu creio que você veio aqui e Deus falou o teu coração. Se eu sempre falo isso, irmãos, e eu quero que vocês fiquem gravados no coração, na mente de vocês. Se Deus não me mandar, eu não falo. Dizer para você que você vai receber a tua vitória, Deus não mandou ainda. Mas o dia que Deus falar para mim, ó, fala para o fulano, para o ciclano, que Deus vai dar vitória para ele, ou fala para a igreja que Deus vai dar vitória. Então Deus ainda não falou. Mas o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite é: continue caminhando. Não pare, não desista. Aquilo que você está queimando, ardendo no seu coração, o desejo, aleluia. Porque tem coisas, irmãos, olhe para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Por isso, irmãos, que é bom, é necessário nós vivermos uma vida de oração, de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque tem coisas, irmãos, que Deus já fala para nós: olha, desiste, abandona, que não é da minha vontade. Você sente isso no teu coração: abandona, não é da minha vontade. Agora tem coisas que, por mais que nós não recebemos ainda, mas existe algo dentro do nosso coração dizendo: continue insistindo, porque vai dar certo. Isso é o Espírito Santo dizendo para nós: continue insistindo, continue fazendo, porque um dia vai dar certo. Por isso eu te digo, minha irmã, meu irmão, não pare de buscar ao Senhor, não pare de viver intimidade com Deus, porque Deus é que guia, direciona os teus caminhos. E se você nessa noite, eu não vou te convidar a vir aqui à frente, tá? Mas eu quero que você feche os seus olhos, irmãos. Aleluia. E o Espírito Santo está me pedindo para dizer a você, está mandando eu dizer para você: o que você perdeu? Talvez esse ano de 2023 você perdeu algo. Aleluia. E que você tem lutado para recuperar. Mas que você tem lutado tanto e você tem pensado: eu vou desistir, eu vou parar. Eu já lutei tanto na minha vida. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, eu volto a repetir: continue caminhando. Aleluia.
porque vai chegar um momento em que Jesus vai restituir para você aquilo que você perdeu. Eu não sei o que é, eu não sei como você perdeu isto, mas o Espírito Santo está dizendo para você: continue, porque um dia eu irei restituir a você o que você perdeu. E talvez você se pergunta: por que o Senhor não me deu ainda? Eu volto a dizer para você: porque Deus ainda está trabalhando em você. Deus está moldando você, para quando você receber aquilo que Deus vai te dar, você está pronta, aleluia, para receber aquilo que Deus tem para você. E outra coisa, irmão, se tem algo que eu amo, é isto: quando a obra do Senhor é manifesta. E como diz o versículo de número 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Sabe o que é isto? O povo olhou para aquela ação que Jesus tinha feito, para aquilo que Jesus tinha feito, se encheu de grande temor, e ao se encher de grande temor, abriu o coração para Deus, e Deus entrou e Deus visitou o seu povo. Deixa eu te dizer algo: muitas vidas aqui servirão para impactar outras pessoas e trazer outras pessoas para a igreja, para o caminho certo, que é o caminho do Senhor. Talvez Deus está usando você para isso, e nessa noite Deus está dizendo para você: continue caminhando. Nós vamos orar. Eu quero que você, irmãos, coloque isto, entregue isso a Deus. Fala: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de volta, aleluia. O Senhor sabe, Pai, o que eu perdi. Por isso, peça que o Espírito Santo te dê forças para andar, forças para caminhar. Eu sei, irmãos, é coisa mais natural você querer desistir, porque o cansaço bate, o cansaço físico, o cansaço mental, aleluia. Às vezes a gente se decepciona com algumas palavras, algumas atitudes, aleluia, a gente quer parar, mas isto é normal. Mas nessa noite o Espírito Santo vai te dar força para que você continue caminhando, vai tampar os seus ouvidos para que você não ouça palavras negativas, vai tampar os seus olhos para que você não veja aquilo que entristece o seu coração, mas para que você continue caminhando na direção em que Deus estabeleceu para a tua vida, para a tua história. Deus, nesta noite, Pai, existem pessoas aqui, existem pessoas que estão assistindo pela live, Senhor Jesus, que tem alcançado muitas pessoas, Pai, que estão querendo parar na sua caminhada, na sua jornada, mas o Senhor nesta noite diz para ela: continue caminhando, continue andando, continue prosseguindo, porque eu ainda não terminei a obra que tenho a realizar na sua vida. Nesta noite nós colocamos, Pai, Deus, diante de Ti aquilo que nós perdemos, é aquilo que nós queremos de volta. Senhor, eu não sei o que é, se for coisas físicas, se for coisas espirituais, se for algo sentimental, eu peço, Senhor Jesus, dê forças a esta pessoa, Pai, para que ela continue caminhando, para que ela continue insistindo, para que ela continue lutando, Senhor Jesus, até alcançar, Pai, o tempo certo, aleluia, o Teu maravilhoso tempo, o Teu tempo perfeito, o Teu tempo agradável, a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, que nós possamos continuar caminhando até chegar o momento em que o Senhor estiver